Agora sim, vamos lá então. Vamos entender esse caso aí do submarino que desapareceu aí com vários milionários aí. Simbora. Hoje pode estar acontecendo uma tragédia nesse momento e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho para comentar, meio improvisado aqui para vocês. O que aconteceu é que um submarino com 5 pessoas a bordo desapareceu na costa do Canadá e como a gente fez o submarino do Manual do Mundo, tá todo mundo me marcando em tudo quanto é canto, pedindo para que eu comente esse negócio. O que acontece é que existe uma empresa que se chama OceanGate, que ela faz um passeio turístico levando pessoas até o naufrágio do Titanic. Sim, é um submarininho pequenininho que desce até onde estão os destroços do Titanic e essa viagem custa 250 mil dólares. Sim, exatamente isso que você ouviu, uma viagem que custa mais de R$1 milhão para você descer até o fundo do mar e ver o Titanic naufragado. O mais doido é que quando a gente estava construindo o submarino, eu pesquisei muito sobre essas viagens subaquáticas e tudo mais, e eu achei essa empresa, fui pesquisar quanto é que custava para descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Eu vi no site deles lá, 250 mil dólares, é isso mesmo? E hoje, por uma coincidência absurda, a gente está gravando aqui em Paraty, que foi exatamente o lugar onde a gente botou o nosso submarino na água. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. O Titanic, ele afundou em 1912, perto do Canadá, a uns 600 quilômetros da costa, mais ou menos, num lugar extremamente frio e profundo. Os destroços estão a mais ou menos 3 quilômetros e 800 metros de profundidade. É um lugar tão inacessível, tão difícil de achar as coisas lá embaixo, que o Titanic só foi encontrado em 1985. E como é que funciona esse submarininho pequenininho que está desaparecido? Ele Caraca, o Titanic foi encontrado no ano que eu nasci. Que loucura, hein? leva só 5 pessoas, uma vai pilotando, são 3 turistas, mais um especialista em Titanic, uma espécie de guia turístico. Ó, ele tinha 10 toneladas e meia de peso, 6,70 metros de comprimento, então um pouco maior do que uma caminhonete aqui. Era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade, um pouco mais profundo do que o Titanic. Isso dá um pouco de medo, porque se ele se deslocou e acabou descendo, ele pode descer em um ponto que é abaixo de 4.000 metros e aí a estrutura do casco pode não aguentar. E ele tinha 4 motores elétricos que eram capazes de alcançar a velocidade de 4 km por hora. A descida até lá embaixo, pra vocês terem uma ideia de como é profundo, demora 2 horas. Esse submarininho está sem contato com ninguém desde domingo. Então, o que significa dizer que ele desapareceu? Ele não está se comunicando mais com a superfície. Então, ninguém sabe que fim levou, onde é que ele está exatamente. O que se sabe é que ele saiu para ver os destroços lá com as pessoas a bordo e não voltou mais. Não se tem notícia de onde é que ele está. E essa história tá pegando fogo ainda mais, porque tinha um cara que estava dentro, que é um bilionário inglês, que ele já tinha viajado por espaço, já tinha viajado para o Polo Sul e pagou aí essa quantia de mais de R$1 milhão para fazer esse passeio agora até o fundo do mar para ver o Titanic. Quando eu gravei em Paraty eu não tinha as informações, mas uma das pessoas que estava dentro era o CEO da própria empresa, o CEO da OceanGate. Então muita gente fala aí, um picareta enganou os milionários. Pelo menos o cara acreditava no próprio produto dele, né? Se ele mesmo foi, é porque ele acreditava no produto, né, velho? Humilde. Não sei o quê. Não exatamente, porque se o cara estava dentro do próprio submersível é porque ele acreditava que aquele negócio funcionava. Outra pessoa que estava dentro era um francês explorador do Titanic, que era um dos caras mais experientes em Titanic da história. Existe uma chance grande dessas pessoas estarem vivas, porque esse submarininho tinha uma reserva de ar para mais ou menos 96 horas ou 4 dias. Isso quer dizer que ainda tem um tempo de busca aí bastante grande para poder achar e resgatar as pessoas. O problema é que começaram a surgir várias histórias agora mostrando que esse submarino era meio que improvisado, era estranho o esquema dele. Então o controle era feito num controle meio que de videogame, muito parecido com o de videogame. Depois que as pessoas entravam, a escotilha era fechada e parafusada por fora. Isso quer dizer que mesmo que ele consiga subir até a superfície, as pessoas não vão conseguir sair de lá de dentro, alguém precisa tirar. Tem várias notícias dizendo que o submarino não tinha GPS. E aí várias pessoas comentando, que nem o padre do balão, não sei o que, onde já se viu sair sem GPS. O fato é que GPS não funciona debaixo d'água. Na verdade, vários submarinos, navios, aviões usam um sistema que não depende de GPS, que chama sistema inercial. Como é que funciona isso? Você marca a posição que você está saindo e esse sistema consegue calcular para onde você está se locomovendo. Então, se você está se locomovendo a noroeste, por exemplo, ele sabe que você andou 100 km para noroeste do ponto de partida. E a partir disso, você consegue calcular a posição que você está. Mas eu acho muito improvável que um submarino desse tamanho tenha esse sistema. Então, quando um submarino está na superfície, ok, faz sentido ele ter um GPS, mas a partir do momento em que ele mergulha, não adianta mais nada. Ele tem que funcionar por sonar, que é uma espécie de um radar que funciona na água. Então, ter GPS ou não vai fazer com que ele se localize sozinho. Ele não se perdeu por causa da falta de GPS. Agora, se ele tinha sonar ou não, eu não sei.
Eu tô falando de submarino o tempo todo, mas na real esse é um submersível. Qual que é a diferença? Um submarino ele tem que ser capaz de sair de um porto e voltar pro porto sozinho. Ele não precisa depender do navio principal que vai levar ele até o lugar. Então, esse submarininho não. Ele precisa ser levado por um navio até o lugar onde vai descer, aí ele desce e volta pro navio. No nosso submarino a gente usou um barco de apoio para ir até o lugar, mas ele seria capaz de sair do porto sem nenhum problema. O problema é que ia demorar muito. Então esse submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos depois que ele deixou o navio. É bastante tempo depois que deixou o navio. E o meio de comunicação que eles estavam usando ali é uma espécie de mensagem de texto que o submersível trocava com o navio que estava lá em cima. Eu achei estranho esse negócio. Celebre agora. SMS. O submarino mandava SMS. Eita! Toma! Toma o ad na beça. Toma, Vral. Várias equipes de resgate já foram acionadas, tem um pessoal procurando esse submarino, mas não é nem um pouco fácil de encontrar. Se o Titanic demorou tanto tempo para ser achado, imagina uma cápsula pequenininha que é muito menor que o Titanic. O lugar é gelado, é profundo, ainda mais que os destroços do Titanic eles estão espalhados no fundo do oceano e esse submarino estava indo para lá, ele não estava exatamente em cima dos destroços do Titanic. Se ele estivesse exatamente lá, era mais fácil de encontrar. Tem uma questão que é muito complicada, é que os submarinos militares, eles existem justamente porque são muito difíceis de encontrar. Então a grande vantagem do submarino numa guerra é que ninguém acha o submarino. Ainda mais desse tamanho, tá pior ainda de encontrar. Então, por aí você já consegue medir um pouco da dificuldade que se tem nesse tipo de busca. Outro problema é que ninguém sabe se o submarino tá lá embaixo ou tá na superfície, então não sabe exatamente onde procurar. Se ele estivesse na superfície, eu imagino que um submarininho desse tipo deveria ter algum tipo de comunicação via rádio, algum tipo de localizador que mostrasse onde ele tá. É outra coisa muito estranha, ninguém ter falado disso até agora, provavelmente não tem. Como é que tá sendo essa busca até agora? Tem aviões que estão lá em cima, tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. É muito difícil de ver, porque esse tipo de embarcação ele não vai ficar na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um pouquinho para cima e é terrível de ver. Também tem alguns sonares que estão lá embaixo, né? Os sonares eles conseguem captar o som que está vindo. Então, se eles ficarem batendo no casco, por exemplo, e essa provavelmente é uma técnica que eles devem estar usando, ficar batendo no casco para serem ouvidos. Esses sonares conseguem ouvir coisas que acontecem a uma profundidade muito grande e não necessariamente são sonares que estão dentro de navios, tá? Eles estão soltando alguns sonares que ficam boiando ali na superfície. E outra coisa que estão fazendo são alguns veículos, drones submarinos que estão procurando ali, mas a visibilidade lá embaixo é muito pequena porque não tem luz. Então você precisa de luz artificial para iluminar. E a luz artificial não consegue chegar muito longe. Quando a gente pensa que eles estão a 600 km da costa do Canadá, parece pouco. Mas imagina um avião que tem que ir até lá, ele tem que percorrer 1.200 km só para ir e voltar, considerando que ele saísse de um aeroporto que está exatamente no ponto mais próximo da costa. Isso nunca vai acontecer. Ele vai sair de algum aeroporto maior que está um pouco Caraca, mano, então, que só o que bosta, mano. Combustível para ir e voltar já é muita coisa. Se a gente for pensar em navios que vão fazer essa busca, navios demoram horas e horas e horas para chegar até esse lugar. E eles também vão demorar muito tempo para ficar rondando ali. É extremamente difícil. Mas tem um problema que eu tô vendo pouca gente falar. É que mesmo que se encontre esse submarininho lá no fundo, que as pessoas estejam bem lá dentro e tudo mais, não é fácil de tirar esse negócio lá do fundo. 3 km e 800 metros é muito profundo. Pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Velho, os caras demoram 2 horas para descer. 2 horas para descer. Imagina para subir e alguém carregando eles ainda, velho. Mano, que loucura, velho. Mesmo os submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Só pra vocês terem uma ideia, os submarinos novos do Brasil, aqueles da classe Riachuelo, eles descem a 300 metros de profundidade no máximo. O recorde mundial de quanto um submarino militar desceu, que é da Rússia, é de 1.027 metros. Não chega nem um terço do caminho. E mesmo que você tenha veículos que desçam até lá embaixo, o que você vai fazer com ele? É um desafio que eu não sei ainda como é que eles vão resolver. Se amarra alguma coisa embaixo e puxa, esses submarinos não são fortes desse jeito. Coloca uma bolsa de ar inflável, amarra um cabo e puxa pelo navio, enfim. A distância é muito grande da superfície até o fundo. Eu não faço ideia de como esse submarino vai ser resgatado. Mas é lógico que a galera da internet não perdoa e tem um monte de gente fazendo relações com o submarino do Manual do Mundo. Ah, se um submarino que o passeio custa R$1 milhão e afunda, imagino que poderia ter acontecido com o submarino do Manual do Mundo que foi construído lá na garagem do Manual do Mundo.
A nossa situação é absolutamente diferente desse submarininho. E eu vou falar para vocês 10 itens de segurança que tinha no nosso submarino que já foi de que ele Americanas. fosse extremamente seguro. Primeiro que a gente desceu só a 7 metros de profundidade. O chão estava a 7 metros de profundidade. Não tinha como passar do leito oceânico. O submarino não tinha como virar um tatu e descer abaixo disso. Nessa profundidade a luz chega numa boa, todo mundo pode descer, enfim. É Pô, seguro, 7 metros. daria para descer até tampando o nariz e fazendo um esforço. Segundo item de segurança essencial do nosso submarino é que ele era pressurizado. O que quer dizer? Conforme ele descia, ia aumentando a pressão dentro da cabine e igualando com a pressão de fora. Isso quer dizer que o casco não precisava ser super resistente e pesado. Com a pressão se igualava, não existia força em cima do casco praticamente. Terceira coisa é que dava para sair numa boa de dentro do nosso submarino. Vocês viram no teste que a gente fez na piscina e tudo mais. Eu conseguia encher o submarino de água, igualar a pressão, abrir a escotilha e simplesmente sair dele. Existia essa chance de evacuar. Nesse submarininho, pelo jeito, eles não conseguem nem abrir a escotilha por dentro e muito menos é possível fazer isso, porque se ele tiver a 3 km de 800 de profundidade, a pressão é absurda. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver nessa pressão. Fora que não daria para abrir nem que a vaca-tussa numa pressão dessa. Pra vocês terem uma ideia, 3.800 dá 380 vezes a pressão atmosférica, mais ou menos. Além de tudo isso, a gente foi acompanhado de mergulhadores, então a todo momento tinha alguém do lado do submarino vendo o que eu estava fazendo. Não tinha como me perder. O mar estava limpo e como era raso, o submarino ficava visível a partir da superfície da água. Então você tava no barco, você olhava para baixo, você conseguia ver. Será que os caras que pagaram, mano, pra ir nessa parada, eles analisaram esse contexto, mano? Onde é que os caras estavam se enfiando? Porque, mano, você imagina $250 mil, mano, pra você se enfiar numa merda dessa, cara? Não é possível, cara. Que doença, mano. Teve um cara que analisou e, obviamente, deve ter sido o cara que não foi, né? Deve ter sido o cara que não foi, né, velho? Porque, porra, meu irmão, que loucura, cara. Confiaram no agente de viagem. Exclamação 0, BXN. Ou exclamação 0 e exclamação mid, o BXN. Vai te ajudar muito, cara. O exclamação mid talvez te ajude mais até. Caraca, que loucura, mano. Embaixo. A gente ainda tinha bolsas infláveis, eram umas bolsas que você conseguia soltar na frente e atrás, encher de ar, e isso fazia o submarino subir. Inclusive esse pode ser um jeito de salvar o submarino que está perdido lá perto do Titanic. A nossa escotilha foi preparada para abrir por dentro e por fora, então eu conseguiria sair, mas se eu precisasse ser resgatado, um mergulhador também conseguiria abrir a escotilha sem problema nenhum. Outra coisa muito importante, que muita gente deu o conselho errado, era que a gente deveria usar Arduino, tinha que usar um sistema eletrônico de controle de flutuabilidade. A gente não fez nada disso, não tinha nada eletrônico no submarino. Pra não mentir pra vocês, tinha uma luzinha de LED que eu controlava lá dentro. Ele então, sabia, estava no contrato, risco de morte. Não, tudo bem. Não, risco de morte tem até quando você sai de casa, ô Caulês. Você saiu de casa, risco de morte, tá ligado? Beleza. Aqui a gente não tá falando de risco de morte, a gente tá falando de, pô, meu irmão, é certeza, mano. Aqui é risco de vida, entendeu? Tem um risco de você sair vivo de lá, né? Tem uma chance de você sair vivo. Ó, tem uma chance de você sair vivo, tá? A morte é certeza, mas pode ser que você saia vivo de lá, entendeu? Vai encarar? Porra, meu irmão, que loucura, velho. Aí não tem como não, velho. Você tá doido, velho? Que loucura, mano. Depois que eu vi o cara sendo sugado pra um capacete, eu tenho medo das paradas. Não, tá doido, mano. Nada que dependesse de bateria, de chip, nem nada. Era tudo mecânico. Tudo baseado ali em registros que a gente abria e fechava. Você já viu um registro de um quarto de volta quebrar? Não quebra. Registro funciona ali, você vê ele funcionando. Não tem nada que possa queimar, que possa entrar água e estragar. Não sei se vocês lembram, mas a gente até criou um sistema eletromagnético de acionar os motores com eletroímãs e não sei o quê. Quando a gente testou na piscina, foi o único mecanismo do submarino que não funcionou. A única falha que teve no submarino todo, na piscina e no mar, foi esse mecanismo aí. Na verdade, no mar não, porque a gente trocou o mecanismo para ir no mar, colocou uma coisa mecânica mexida por cabos, que dava algum vazamento, mas que funcionou perfeitamente. O nosso lastro de chumbo era removível, então se precisasse tirar peso do submarino para ele subir, era só os mergulhadores tirarem aquelas barrinhas de chumbo que o submarino subia. Além do oxigênio que eu já levava no submarino naturalmente, lá dentro eu ainda tinha um tubinho de oxigênio em caso de emergência, se eu precisasse abandonar o submarino para eu poder respirar um spare air.
Eu já falei 10 itens de segurança, mas vou falar mais um de bônus, tá? Do lado de fora a gente já tinha 2 pés de cabra, que se desse algum problema, os mergulhadores podiam usar o pé de cabra e abrir a escotilha à força. Mas enfim, isso tudo para dizer que no nosso submarino a gente pensou muito na segurança. A gente tinha uma série de itens de segurança que parece que esse submarininho não tem porque está numa situação muito diferente do nosso. Não é exatamente porque eles não tomaram cuidado. A verdade é que a gente não sabe exatamente ainda como ele funciona, se realmente tinha esses problemas de segurança, se era controlado mesmo por um controle de videogame, etc. Eu espero que a gente descubra em breve, que eles achem esse submarino com as pessoas vivas dentro e que ele seja resgatado. Assim a gente vai poder contar essa história com um final feliz. Se você caiu de paraquedas... Aqui, ó. Me mandaram aqui, ó. Veja o... Logitech F710. Veja o controle do submarino que sumiu e... Não é possível isso aqui não, mano. Não é possível. Não é possível, cara. Não pode ser, não pode ser real isso aqui não, velho. Não pode ser real, mano. Não pode. O submarino que levava os turistas aos Destroyer Strings apareceu no último domingo, publicação. A expedição coordenada por Ocean Gate se dá no Pequeno Titã, que curiosamente é controlado por um acessório bastante comum para os usuários de PC. Joystick, controle Logitech F710. Traz design que lembra tradicionais DualShock e DualSense do PlayStation. O modelo essencial para a jornada que custou $250 mil para cada turista presente. Pode ser encontrado facilmente no mercado brasileiro a R$275. Mano, na moral, velho, não é possível, mano. Não é possível, cara. Isso é inacreditável, mano. O cara dentro do submarino, R1, R2, ACA, quadrado, bola, Meu Deus, cara, meu Deus, mano. Não é possível, mano. Eu vi um vídeo do russo sendo devorado por um tubarão. Fico pensando que tem na cabeça das pessoas vão pular no meio do mar sabendo que tem tubarões. O tubarão, mano, é o menor dos problemas dos caras, velho. Porra. Tubarão é o menor dos problemas deles, rotineiro. Caralho, velho. Caraca, mano. Ele errou o código e afundou. Mano, que loucura, cara. Que loucura, velho. Pô, molecada. Mano, isso aqui, velho. Não tem nem que falar. Mano, que doideira, mano. Ah, tá com dinheiro sobrando, molecada. Faz donate aqui na live. Vou deixar a cal. Tá com dinheiro sobrando? Tá com 250 mil sobrando? Se dá uma exclamação donate, joga na minha mão. Tá porrada de boleto pra pagar aqui, irmão. Tá foda. Fica na humilde. E fica de boa em casa, fica tranquilo, relaxa. Sem problema nenhum. Melhor, velho. Pelo amor de Cristo. Que loucura, velho. Não precisa nem mandar 250 mil, não, pô. Manda milzinho aqui, ó. Você já faz um ser humano feliz e fica seguro. Fica tranquilo. Não é não? Pelo amor de Deus, velho. Que loucura.